Sou a professora Aline, coordenadora dos cursos de computação aqui da FAMetro, e hoje estamos aqui para mais uma edição do Pod FAMetro. O tema de hoje, Desbravando o Futuro, Tecnologias Emergentes e o Profissional de TI. Eu não estou sozinha, está aqui comigo o professor Jean Lobo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professora. O professor Jean Lobo, ele tem uma vasta formação na área da computação. Ele é formado em rede de computadores, análise de sistemas. Além de ministrar aulas aqui nos nossos vários cursos, o professor Jean também mantém uma coluna sobre tecnologia em um jornal renomado da cidade. Quando começamos, sabíamos onde queríamos chegar. Oferecer uma educação de qualidade, acessível a todos os amazonenses. 20 salas, apenas alguns colaboradores e não mais que 200 alunos. Mas não nos faltava coragem para continuar e crescer. E assim, construímos o maior e mais moderno centro universitário do norte do país. Um sonho que se transformou em realidade. Fácil? Não, mas valeu a pena. E nós não vamos parar de crescer. Professor, poderia falar um pouquinho sobre a sua formação e a sua experiência profissional? Sim, professora. Eu tenho mais ou menos 21 anos atuando na tecnologia. Dentro desses 21 anos, eu tenho algumas passagens, alguns cursos técnicos renomados no estado. Também trabalho como colunista em um jornal local, sobre uma coluna sobre tecnologia, e atualmente estou na instituição há mais de 10 anos. O senhor percebe que cada vez mais os nossos alunos, eles entram na faculdade com uma idade menor. Você tem percebido? Cada vez mais jovens. O que você acha? Por que isso está acontecendo? Por que os cursos de TI atraem tanto esse público jovem? Diferentemente da nossa geração, né? Essa geração já nasceu no mundo cibernético, né? Então, tudo é novidade. Então, o que é novidade para a nova geração é algo que atrai os jovens, né? O curso de tecnologia, se você for fazer um estudo em cunho mundial, é uma das áreas que mais cresce no mundo, né? Devido a inovações, tendências, né? Hoje, novas profissões como youtuber, coisa que não existia no passado. Então, hoje são coisas que atraem, né? E até mesmo as novas mídias digitais. Você não vê jovem mais vendo TV tradicional, mas com certeza seguindo algum canal ou assistindo algum vídeo, né? Estudando na maior parte do tempo através de vídeos em YouTube. Quer dizer, hoje é um métier, né? É um métier do jovem. Então é muito difícil um jovem não se apaixonar por tecnologia. Professor, nos nossos cursos, sistemas de informação, e o foco dele é preparar o nosso aluno para ser um gestor de uma empresa de TI, o engenharia de software, que é preparar o nosso aluno para construir software com qualidade. Qual seria o conselho para aquela pessoa que está assistindo o Pod FAMetro e gostaria de escolher um curso? O que você poderia aconselhar para esse jovem? Ele é um jovem que gosta de rede social, que gosta de jogos eletrônicos, mas o que você poderia aconselhar para ele descobrir qual seria o curso ideal para ele ingressar aqui na FAMetro? Desde a área de infraestrutura, a parte de software, a parte de gestão, é o foco, né, de alguns cursos nossos, mas também temos cursos e o foco é a área mais técnica. Então ele tem que realmente fazer um estudo aprofundado e ver realmente aonde ele se encaixa. Professor, na sua opinião, atualmente, com todo o cenário tecnológico que nós temos, quais tecnologias emergentes o senhor poderia citar? Assim, eu acho que puxando o carro, a gente tem a inteligência artificial. E hoje é algo que não tem mais como viver sem a inteligência artificial. Temos também a computação em nuvem, né, que é algo muito forte, né, muito presente. Temos aí a parte de blockchain com as criptomoedas. Temos a parte que não está sendo muito falada, a parte de RPA, automação de processos robóticos, né, que vem crescendo gradativamente. Temos também a cibersegurança. Mas aí, professor, cibersegurança não é tão novo, mas os mecanismos hoje que se trabalham com a cibersegurança são novos. Então, assim, tem muita coisa boa vindo por aí, professora. Sem contar também com o IoT, né?
com a inteligência das coisas que cada dia mais ganha força nesse mercado. Show, professor. Professor, o senhor falou da inteligência artificial. Como o senhor poderia dizer que a inteligência artificial realmente ela está transformando as operações de uma empresa, a forma como avaliar a produtividade da empresa? Como é que a inteligência artificial poderia transformar? Hoje a inteligência artificial está sendo usada mais para tomada de decisão. É uma tomada de decisão mais precisa, né? Mais eficaz, né? E na parte voltada para automação de processo, automatizando o processo com inteligência, algo que não se fazia antigamente. E se você automatiza algo ruim, você vai ter algo ruim em uma grande escala. Se você automatiza algo bom, você vai ter algo bom em grande escala. Então aí que entra a inteligência artificial para fazer esse refinamento. Como os nossos alunos poderiam utilizar a inteligência artificial para aprimorar o conhecimento dele? Ele vem para a sala de aula, ele assiste às aulas, ele treina em casa, vamos dizer, a disciplina da programação, mas como que a inteligência artificial poderia ajudar o nosso aluno a aprimorar o conhecimento que ele tem em cada área que ele está estudando? Aí eu acho que, primeiramente, é a autocultura, né? O aluno tem que se ter um policiamento e entender os limites da inteligência artificial, sabendo que se ele for querer ficar dependente da inteligência artificial para tudo, ele pode dificultar a sua aprendizagem. Então é estudar com limites, né? Saber de que forma, até de que ponto ele pode utilizar a inteligência artificial. Okay? Como você falou, tudo tem um limite, né? Nem tudo, nem tão pouco. Ele tem que saber dosar. A inteligência artificial é uma ótima ferramenta que pode ser auxiliar, sim, no conhecimento, porém ele não pode ficar dependente. É isso que você quer dizer, professor? Correto. Ok. Professor, falando ainda em tecnologias emergentes, na sua opinião, qual seria o papel da internet das coisas na evolução das cidades inteligentes? A internet das coisas poderia ajudar de alguma forma? Pergunta inteligente, professora. Eu acho que na autoconectividade, né? Antigamente, equipamentos que eram isolados, eles podem hoje se conectar como sinais de trânsito, né? Melhorando o fluxo de veículos, de transporte e, ao mesmo tempo, coletando informações para futuras melhorias no sistema. Muito bom, professor, você ter tocado nesse assunto. A nossa cidade, ela tem algumas dificuldades, dentre elas o trânsito. Além dos sinais, como a internet das coisas poderia melhorar o fluxo do trânsito na nossa cidade? A parte de acessibilidade, né? Ter uma melhor acessibilidade, fazer que os carros se comuniquem entre si, né? Traçando rotas inteligentes, né? Então, são várias formas de se ajudar, tanto na parte de iluminação pública, como na parte de acessibilidade de cadeirantes, né? A parte até mesmo doméstica, com a domótica, com as casas inteligentes, né? Então, existe, professor, assim, um leque de coisas que a IoT pode melhorar a nossa vida, né? Se a gente for falar das coisas que a IoT pode melhorar, talvez essa reportagem aqui, essa entrevista dure a manhã toda, ou a tarde toda, ou a noite toda, né? É muita coisa. É verdade. O nosso papo aqui está muito interessante, muito bacana, e é um assunto que a população gosta. Quem não gosta de tecnologia? Quem não gosta de saber das novidades? Quem também não sente um problema aqui ou outro, né, na cidade que poderia ser resolvido com a tecnologia? Atrelado a tudo isso que a gente falou, professor, existe também a computação em nuvem. Como o senhor acha que a computação em nuvem pode ajudar as empresas a gerenciar o seu compartilhamento de dados? Essa parte do compartilhamento de dados também tem que ter a parte da segurança, além da computação em nuvem. Qual seria a sua opinião relacionada a isso? A computação em nuvem não é algo tão novo, né? É uma coisa antiga, só que está em foco nos dias de hoje, né? Vários fatores, né? Até a diminuição de recursos físicos, isso falando de empresa, diminuição da área de TI, uma preocupação mais com a tomada de decisão do que cuidar dos equipamentos.
E em termos de nuvem, esses equipamentos hoje têm uma flexibilidade maior, uma escalabilidade de aumento de memória, de armazenamento. Como essa informação vai estar em nuvem, a gente tem um processo de busca dessa informação muito mais rápida, de uma forma mais automatizada. E hoje, falando sobre segurança, esses sistemas em nuvem possuem uma segurança de alto nível. E talvez uma empresa não teria essa segurança se essas informações estivessem sendo guardadas nelas mesmas. Verdade, professor. Você tocou num ponto bastante interessante, a segurança. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho quais seriam... tá lendo essa parte. Muito bom, professor. Você tocou num ponto bastante interessante na área de segurança. Atrelado a isso, eu gostaria que o senhor falasse sobre os desafios éticos da segurança associada à adoção de tecnologia de informação. É algo assim meio sensível de se falar, né? Vamos lá. Hoje a gente vive um mundo polarizado. Então, a parte do viés ideológico hoje, na construção de ferramentas e de software, é tudo. Você tem que entender se essa pessoa que está trabalhando com a tecnologia, ele está desenvolvendo a tecnologia para um público específico ou para um público geral. Então, a maior preocupação hoje, tendo inteligência artificial, é o viés ideológico. Então, essa que tem que ser a preocupação. Uma máquina, um equipamento, faz o que ela é programada para fazer. E ela vai aprender em cima de uma base de conhecimento criada pelo ser humano. Então, uma máquina não vai, por nada, desenvolver algo. Então, a preocupação é o viés ideológico. Muito bem, professor. Aproveitando aí essa sua fala do viés ideológico, aqui nós temos vários cursos, né? Como a gente já citou, Sistema de Informação, Engenharia de Software. Nós ensinamos os nossos alunos a parte técnica da computação. Porém, essa parte ética ela não pode ser deixada de lado. Como a gente poderia também instruir os nossos alunos quanto a ter ética na segurança da informação, ética na programação, ética nas mais variáveis disciplinas ou áreas da computação? Eu acho que o professor, eu falo no nosso curso, né? Hoje os nossos professores fazem esse trabalho de comunicação, de conversa com a turma, dizendo o que pode, o que não pode. Nós temos uma equipe, aqui eu falo porque a nossa equipe é uma equipe que tem mais de 12 anos de casa, né? Todos os professores se conhecem, são profissionais que atuam no mercado e conseguem enxergar como está o mercado hoje e como o aluno deve proceder na sua vida profissional. Então, assim, é necessário ter conversas, né? Não conversas isoladas, mas conversas vinculadas à profissão em sala de aula. Por isso a importância de ter professor atuando no mercado, porque o professor ele consegue enxergar não somente com um olhar acadêmico, mas um olhar profissional. Saber o que pode, o que não pode e conduzir o aluno na melhor trilha, né, de conhecimento. Muito bem, professor, é isso mesmo. Professor, agora falando um pouquinho de futuro. Como o senhor acha que os profissionais de TI podem se preparar para as demandas que virão, né, do futuro e desenvolver habilidades relevantes ao mercado tão disputado de TI? Eu acho que tudo é um pontapé inicial. Eu acho que a escolha de uma boa faculdade, de um bom centro universitário, né, de fazer pesquisa, como no início da nossa entrevista, saber qual é a sua aptidão, tudo é interessante. Mas eu acho que você entrar em uma faculdade séria, que tem um pensamento não somente empresarial, mas uma preocupação com o ser humano, com o mercado, inserir esse jovem no mercado, isso já é o primeiro passo. Escolher o local onde se deve iniciar. Eu acho que você saber aonde você deve iniciar sua carreira, qual centro de ensino você deve procurar para começar os seus estudos, conhecer os professores, pesquisar, saber quem são, qual é o corpo docente daquela instituição. Eu acho que isso aí tem um peso fundamental para o início de qualquer carreira, né? Não somente entrar no curso por entrar, né?
devido à moda, ao modismo, né? Vai fazer uma pesquisa. Hoje você tem internet, coisa que a gente não tinha na nossa época. Fazer uma pesquisa aprofundada sobre qual é o melhor curso, entender suas limitações, que você mais gosta, fazer esse casamento, procurar instituições sérias comprometidas com a educação e a inserção desse jovem no mercado. Atualmente, professor, você sabe que nós somos o maior polo na área de computação relacionada ao ensino. E no mês de maio, professor, o que acontece aqui no nosso primeiro semestre? O que acontece no mês de maio que a gente pode assim deixar um spoiler para quem vai assistir esse podcast? Bem, no mês de maio acontece a maior feira de tecnologia do norte do estado, a Inovatec, onde os jovens eles são orientados através de seus professores, né, a desenvolver projetos de iniciação científica, projetos que muitas vezes saem da instituição e vão para alguns institutos e são tocados, né? E conhecer o mercado, né? Fazer network, vem empresas, né? Vem instituto visitar o nosso centro universitário, que hoje é referência em termos de inovações tecnológicas, e é algo assim inexplicável. Apenas você vindo conhecer, mês de maio, né, a nossa feira de tecnologia Inovatec. Muito bem, professor. O nosso Inovatec ele é uma referência e já faz parte do quadro de atividades do nosso curso. E as empresas já conhecem, as empresas de TI sabem que no mês de maio nós vamos ter o nosso Inovatec, que vai acontecer na terceira semana de maio. Professor, o nosso assunto está tão interessante que eu gostaria de ficar aqui horas e horas conversando sobre tecnologia, que é a nossa paixão. Mas nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Então, eu gostaria que o senhor desse as suas considerações finais e também falasse quais seriam os canais que o nosso aluno ou aquele público que ainda não é nosso aluno está assistindo e quer conhecer um pouquinho de tecnologia. Você tem algum canal que você posta conteúdos sobre tecnologia e poderia compartilhar conosco? Eu quero agradecer, professor, muito obrigado pelo convite. Saiba que estarei aqui toda vez que for necessário. Obrigada. Né, no canal. Eu tenho sim, a gente tem um canal no Instagram chamado Vivendo Tecnologia. Esse canal a gente posta algumas tendências tecnológicas, posta falando sobre tecnologia. Eu tenho postado nos últimos dias sobre um canal que nós criamos no WhatsApp, profissionais de tecnologia, onde eles divulgam vagas de emprego, estágio, alguns institutos parceiros que pedem para a gente divulgar algumas vagas. E também, né, eu peço que, né, conhecer o nosso canal, @Vivendo Tecnologia, e você vai estar a par de tudo que acontece na área de tecnologia do nosso estado. E também eu vou estar marcando o lançamento de alguns livros nossos, que a gente também trabalha como produtor, né, como organizador de livros e autor. A gente está aí, mais ou menos, no nosso curso, há quase 6 livros publicados na tecnologia, e eu tenho alguns livros na tecnologia que estão saindo essas semanas e os próximos meses aí. Alguns livros falando sobre inteligência artificial, a parte de RPA e outras coisas mais voltadas para a tecnologia. Então é isso, gente. O recado o professor já deixou. Sigam o canal dele, @Vivendo Tecnologia. Professor, agradeço muito a sua participação. Vamos chegando ao final desse podcast com gostinho de quero mais. Até logo!